O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegaram-se esses dias, é chegado o dia, o noivo nos foi tirado e agora nós precisamos jejuar, nós precisamos assumir esse convite que Deus nos faz. Mas jejuar da forma que nós escutamos na quarta-feira de cinza, perfumando a cabeça, deixando com que a nossa fisionomia expresse a alegria de estar fazendo para Deus, não para que os homens vejam, mas para Deus aquilo que é a prática penitencial que nós somos convidados nesse tempo quaresmal. Veja bem, o Senhor nos convida a fazer um caminho de perfeição. O caminho de perfeição, ele passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia, sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve a ascese, a mortificação, que nos levam a viver na paz e na alegria dos bem-aventurados. Isso faz parte do nosso caminho de santificação. A ascese, a mortificação. E quanto mais nós vamos nos dispondo e dispondo o nosso coração para viver essa experiência de um caminho de perfeição, nós vamos percebendo que Deus vai nos fazendo. E aí, aqui eu cito São Gregório de Nissa, ele vai dizer assim: aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. O caminho da perfeição, ele é feito por esse desejo. E aí, eu até trouxe o catecismo da igreja para que nós entendamos essa realidade do jejum, da penitência, dentro da visão da igreja. No número 1434, nós vamos ouvir a igreja nos ensinar: a penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Ao lado da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio, citam como meio para obter o perdão dos pecados os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos, e hoje nós pedimos de São José, de uma forma muito especial, e a prática da caridade, diz o catecismo, citando o texto de 1 Pedro 4,8, a caridade que cobre uma multidão de pecados. E continua o catecismo 1435, a conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos e de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos e pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Tomar a sua cruz cada dia e seguir Jesus
é o caminho mais seguro da penitência. E é interessante que a gente percebe Deus falar pela boca do profeta Isaías, criticando a prática do jejum daquele povo. E se a gente não tiver um entendimento da palavra, a gente acha assim, olha, Deus está liberando nós do jejum, né? Pronto, não precisa mais fazer jejum. Mas não é isso. O que o profeta Isaías está denunciando é o formalismo na prática de jejum. O Senhor não tolera a hipocrisia de uma religiosidade meramente externa, que não se reflete em promover e em respeitar a justiça na vida ordinária, e nem em desprezar a realidade dos mais necessitados. Por isso que o profeta está exortando, porque eles faziam práticas externas, mas o coração estava distante de Deus. As práticas externas são para nos aproximar de Deus, para nos purificar no relacionamento que nós precisamos ter com Ele. E aí o profeta, ele está empenhado em denunciar e em ensinar. Aquele povo buscava conhecer os oráculos do Senhor, até decoravam os oráculos, mas eles não punham em prática. Tinha uma vida e uma concepção falsa da religião. Por isso que Jesus começa dizendo, quando ele vai falar da prática do jejum, perfuma a tua cabeça, fica com a cara boa, porque não é para os homens, não é para que as pessoas vejam que você está jejuando. E aí, o retorno para Deus, para a comunhão com Deus, não consiste em multiplicar atos externos de cultos e de jejum, mas continuar praticando a injustiça. Uma pessoa que hoje decide por jejuar nessa sexta-feira, para passar por esse processo de purificação e de comunhão com a cruz do Cristo, mas que trata mal o seu irmão, que é agressivo na forma de falar, que expressa totalmente uma vida que não está em conformidade com a caridade e com o amor de nosso Senhor. É isso que o profeta está denunciando. Continuam praticando a injustiça, oprimindo os empregados, abandonando os pobres. Por isso Deus não atende o vosso jejum. Porque se não corrigirem a injustiça e a violência, ficareis vazios, sem a ação de Deus na experiência do jejum. Deus não acolhe o jejum praticado por uma piedade hipócrita, que se faz compatível com todo tipo de injustiça e de atitude que não demonstra conversão. Nós precisamos entender, a espiritualidade cristã tem insistido sempre no amor ao próximo e no exercício efetivo das obras de misericórdia, como o texto do profeta Isaías vai dizer. Se a gente pegar o texto do profeta Isaías, comparar com Mateus 25, Jesus vai dizer, aquilo que fizestes a um desses pequeninos foi a mim que o fizeste. A gente vai perceber essas obras de misericórdia presentes. Mas tudo aquilo que nós fizermos nessas obras de misericórdia, como demonstração do nosso amor a Deus e de uma verdadeira religião, pois as obras de misericórdia são uma prova da verdadeira santidade. As obras de misericórdia, porque ficar sem comer, tem gente que faz jejum intermitente de 16 horas tranquilamente. Fazer penitência corporal, tem gente que malha e fica com o corpo todo doendo para ficar com o corpo bonito. Só externo. Mas aquilo que nós fazemos tem que mudar. A nossa mentalidade, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos e principalmente a nossa comunhão com Deus. O jejum é algo poderoso, é fundamental na vida cristã. Foi pregado pelos padres da igreja e praticado pelo próprio Jesus. Vou dar aqui 6 pontos importantes com relação ao jejum. O primeiro deles é escolher um bem maior. É a privação do bem menor para tomar uma decisão para um bem maior. Segundo ponto,
o jejum dá equilíbrio à vida espiritual, colocar em ordem a obra criada e a vida espiritual. Como criaturas corporais, depois da queda, é muito fácil nós nos deixarmos envolver pelas nossas paixões, buscando os bens físicos, aquilo que apetece os nossos sentidos, que até anuviam a nossa inteligência e a nossa capacidade de relacionamento com Deus. Jejuar ajuda a dar mais espaço na nossa vida para Deus. Terceiro, é o primeiro passo para ter controle sobre si, o autodomínio. É difícil alguém que não jejua ter autodomínio sobre si mesmo. Porque é bíblico. E sabe quem foram os primeiros a serem convidados a jejuarem? A se absterem? Adão e Eva. Não comam do fruto da árvore do centro do jardim. Mas eles cederam à tentação. E aí, como Adão e Eva, Jesus foi para o deserto, ser tentado pelo diabo, jejuou 40 dias e 40 noites, permanecendo obediente ao Pai e revertendo a desobediência dos nossos primeiros pais e restaurando a nossa humanidade. O quinto ponto, porque o jejum é poderoso. São Basílio vai dizer, o jejum é a arma de proteção contra os demônios. São José, terror dos demônios. Quando eu leio na Escritura as passagens referentes à vida de São José, a sensibilidade à revelação em sonhos, a sensibilidade à voz de Deus, eu só posso entender São José como um homem penitente, como um homem que foi renunciando à sua carnalidade, colocando-se numa experiência profunda de intimidade com Deus, de renúncia de si mesmo e de adequação da sua vida ao querer de Deus, que ele ficou sensível às realidades espirituais. Nós estamos muitas vezes, meus irmãos, insensíveis às realidades espirituais. A gente entra na quaresma e sai dela como se fosse a mesma coisa que do ano inteiro. Aquilo que antigamente os nossos avós viviam de respeito, de sobriedade. A gente vê televisão do mesmo jeito, filme do mesmo jeito, série do mesmo jeito, faz tudo do mesmo jeito. Parece que não mudou o tempo litúrgico, porque nos falta sensibilidade espiritual, nos falta passo de conversão, nos falta determinação. E o jejum é uma arma poderosa de proteção contra os ataques do demônio. O jejum permite deixar de lado esse reino criado, onde muitas vezes o demônio atua, e nos coloca em comunhão com outro reino, onde o diabo não trabalha e onde ele não pode nos tocar. Porque quando eu jejuo não só para ficar com fome, mas para que eu tenha mais tempo para rezar, que eu esteja mais livre para rezar, que eu tenha mais comunhão com Deus naquele dia. Eu jejuo para também oferecer aquela renúncia da penitência da quaresma para ajudar as pessoas. Ah, eu deixei de beber refrigerante. Quanto eu gasto de refrigerante por mês, por exemplo? Aquele dinheiro eu vou usar para esmola, para ajudar os pobres. Esse é o sentido. E por último, eu jejuo porque a igreja pede e nos ensina esse caminho de penitência corporal para nós vivermos verdadeiramente aquilo que é o projeto de Deus para nós. Para concluir, inserir-nos no mistério eucarístico, olhando para São José, mas também, eu anotei aqui na minha colinha, no livro 4 da Imitação de Cristo, no capítulo 12, no número 3, está escrito assim. Talvez você esteja vivendo um momento de aridez, de dificuldade de oração, até mesmo dificuldade de fazer jejum. A imitação vai dizer assim, Jesus vai dizer na imitação: se não sentir devoção, persevere na oração. Chore, simplifique, ou melhor, suplique, e não descanse, até que mereça receber uma migalha da minha mesa, ou uma gota das águas saudáveis da graça. Você precisa de mim, eu não preciso de você. Não é você que vem santificar-me, sou eu que venho a você para te fazer melhor e te santificá-lo. Você vem para que eu santifique, para se unir a mim, para receber uma graça nova e se abrasar com um ardente desejo de progredir na virtude. Não despreze, pois esta graça
Prepare cuidadosamente seu coração para receber o seu amado nessa manhã. O nosso amado nessa manhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.